Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para a terceira edição do nosso programa Ponto de Vista, que é uma realização da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e que tem o propósito, nessas 3 primeiras edições, de expor ao público, de expor à população a forma de tramitação dos projetos de lei aqui na Casa, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Eu, tal como nas 2 anteriores edições, estou aqui acompanhado do Félix Portela e vamos expor a vocês a partir da etapa onde paramos no programa anterior. No programa anterior, abordamos a votação em primeira discussão que acontece no plenário e uma vez o projeto aprovado em primeira discussão, e ele vai para a etapa subsequente, onde se dá a segunda discussão. Essa etapa subsequente, ela inicia com um chamado período de pauta. E é sobre o período de pauta que eu quero que o Portela, dando as suas boas-vindas a todos, comece a explicar para a gente. É uma satisfação voltar ao contato com todos vocês que nos dão o prazer da audiência. E vamos iniciar com a segunda etapa do processo na tramitação legislativa. Votada a matéria em primeira discussão, que foi o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como o senhor bem disse aí, a matéria volta a um cumprimento de pauta que numa matéria de regime de tramitação ordinária são de 3 sessões. Não são 3 dias, são 3 sessões. As sessões são as terças, quartas e quintas-feiras, e ela volta para ficar esse período de pauta aguardando emendas, se for o caso. Vencido esse prazo, nós encaminhamos essa matéria para o mérito, onde 15 comissões de mérito são distribuídas dependendo do assunto para a designação de relator. Mas só antes de você falar isso, para a gente recordar o que a gente abordou no primeiro programa, no nosso primeiro encontro, a terminologia aqui, período de pauta, né, é um período de espera, é um período em que o projeto fica aguardando à disposição dos deputados para que cada um, querendo, individualmente ofereça uma proposição de alteração em parte ou muitas vezes total da proposição. Então é um período chamado de pauta, mas que na verdade o projeto ainda não entrou na ordem do dia, que significa estar relacionado para ser deliberado em plenário, né? Bom, cumprido esse período de pauta, antes da gente passar para uma comissão de mérito, e se um dos deputados oferecer uma emenda nesse período de pauta? Foi oportuna a sua informação, porque as emendas elas podem ser aditivas, podem ser modificativas, podem ser supressivas e podem ser, como o senhor até me disse, integral. Uma emenda de um projeto substitutivo integral substitui todo o teor do projeto. Então, por essa razão de ter recebido alguma emenda, esse projeto volta à CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para parecer sobre a emenda. Uma vez que ela já foi votada em primeira, nós estamos agora discutindo a remessa dela à segunda discussão, cumprido esse período aí de pauta, que é o período que se espera que algum deputado ofereça alguma emenda, qualquer delas que eu acabei de dizer. Em não havendo essas emendas, aí a matéria vai ao presidente dessa comissão de mérito, dependendo do assunto, para a designação do relator e, consequentemente, o resto do trâmite da matéria. E quais são essas comissões? Qual a quantidade de comissões? Como que se dá essa dinâmica? Essas comissões estão distribuídas pelos assuntos. E são inúmeros os assuntos que dão razão a se legislar, né? Finanças, orçamento, agricultura, pecuária, atividade rural, agrária, pesqueira, saúde, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia,
meio ambiente, desenvolvimento sustentável, orçamento e finanças, já falei, se não me engano, serviço público, obras, transporte, infraestrutura, administração. E aí, nesse período, nessas comissões, é que acontece a apreciação em relação ao mérito. Aí, então, é que os deputados debatem se aquela boa ideia apresentada lá no começo, que passou pela CCJ, o CCJ disse que preenchia os requisitos para que aquilo eventualmente se tornasse lei no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Depois, isso é confirmado pelo plenário. E aí passa pelas comissões de mérito, aí cada deputado vai avaliar se a ideia é boa, né? Se aquilo merece ser convertido em um texto legal ou não. Porque na comissão, o fato dela ter passado na Comissão de Constituição e Justiça não significa dizer que essa matéria será aprovada. É até, não digo comum, mas recorrente o deputado ter votado, o membro da Comissão de Constituição e Justiça votar favoravelmente na primeira discussão, na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, pela legalidade da matéria, e no mérito votar contra. Então, uma matéria pode ser aprovada em primeira e rejeitada em segunda discussão. Bom, dessas 15 comissões temáticas, chamadas comissões de mérito que a Casa dispõe, os projetos passam em 2 ou em até 3 dessas comissões de mérito, né? E essas comissões de mérito também, tal qual a CCJ, cada uma delas é integrada por 5 deputados. Então, há um presidente, 4 outros membros. Ao presidente, esse é que detém o poder de selecionar o relator, de escolher o relator, e cada um tem um critério para fazê-lo, né? Alguns fazem aleatoriamente, outros fazem a partir de temas, outros fazem seguindo uma distribuição equitativa. Isso é do juízo de cada presidente de comissão. E aí, depois que o presidente indica o relator, ele prepara um relatório, né? E aí, como é essa dinâmica do relatório? No mérito, é um pouco diferente da Comissão de Constituição e Justiça, porque na Comissão de Constituição e Justiça passam todas as matérias, né? E na Comissão de Mérito passa aquelas que ele tem a ver com aquele assunto. Então, vai uma matéria para a Comissão de Educação, a preocupação do presidente que, se, por exemplo, o autor for um dos membros da comissão, ele não pode relatar. Essa matéria, depois de relatada, ela deverá ser encaminhada ao suplente desse autor. Então, a Comissão de Mérito avalia, naquele momento, a sua oportunidade. E os deputados que são membros da comissão, o presidente já designou, eles votam, e votando favoravelmente, e tiver uma outra comissão de mérito para ser avaliada também, ela já vai automaticamente para lá, não volta para plenário por enquanto. Como o senhor bem disse, ela pode ir até 3 comissões de mérito. Enquanto as 3 não se manifestarem, na maioria das vezes são 2, né? A matéria não vai a plenário. Terminando essa votação entre os membros da comissão de mérito, é que a mesa diretora coloca na ordem do dia em torno de 5, 6 matérias, né, por sessão. É interessante que você bem colocou que a CCJ, por ela, passam todos os projetos, enquanto as comissões temáticas passam os projetos relativos à sua pertinência, né, à sua atribuição. Mas as comissões temáticas, também diferentemente da CCJ, elas não têm uma data de reunião permanente, reunião ordinária, digamos assim, né? Enquanto a CCJ se reúne todas as quartas-feiras às 8 da manhã, a reunião das comissões temáticas ela é uma espécie de uma reunião virtual, porque o relator prepara o seu voto, depois o projeto com o voto ele é entregue no gabinete de cada um dos outros 4 deputados que compõem a comissão, e cada um anuindo, então subscreve o parecer, ou se divergir, apresenta um voto contrário.
E aí, no final disso, a gente tem lá um resultado que pode ser por unanimidade, aquecendo, então, com o voto do relator, ou por maioria, então aí teremos um voto pela aprovação e outro voto líder pela rejeição do projeto. Feito isso, passa para outra comissão, que segue a mesma dinâmica, né? Designa um relator, o relator elabora o voto, não há uma reunião, há sim a remessa do projeto com o parecer para esses outros gabinetes e relatores, cada um então avalia e depois emite aí o seu voto, aquecendo com o voto do relator ou eventualmente apresentando um voto em separado divergindo. Então vamos imaginar o cenário em que a gente já tem das duas comissões de mérito aos quais o projeto deve passar em razão da sua pertinência, ou das 3 comissões de mérito. Aí depois vem a nova inclusão na ordem do dia. Como você colocou, está lá essa inclusão na ordem do dia por decisão da mesa diretora, por decisão do presidente, que vem dando vazão a todos os projetos que estão aptos, né? O projeto está apto a ser... Não tem acúmulos de matéria. Não temos acúmulos de matéria. O processo está apto a julgar, ele já é incluído na ordem do dia, com publicação no Diário Legislativo, com pelo menos 24 horas de antecedência. Feita essa publicação, então, além disso, há a preparação de um material com a condensação, a reunião de todos os pareceres de cada um dos projetos. Então, os deputados recebem uma ordem do dia com item. Então, é o prenúncio daquilo que será lido e deliberado no dia seguinte. Bom, e aí? Chegou no dia da ordem do dia, no dia da votação. Explica para nós essa etapa, por favor. Bom, colocada a matéria na ordem do dia, a sessão que já falamos nas edições anteriores, que já tem quórum para votar, se a matéria é projeto de lei ordinária, há um quórum normal, um quórum de 13 deputados, né? Qualquer resultado define a votação da matéria, pode ser, tendo 15 deputados no plenário, 10-5, já 7-8. Pode ser qualquer resultado. Quando a matéria for projeto de emenda constitucional, que já tem quórum qualificado, projeto de resolução tem quórum qualificado, tem que ter 2/3 dos deputados no plenário. Né? Um veto, por exemplo, só pode ser rejeitado com, no mínimo, a maioria absoluta, com 13 votos, dependendo do plenário aí. Acima disso, pode ser 12 deputados no plenário. Se não tiver 13 votos pela rejeição, o veto é mantido. Então, um quórum de votação de veto é específico na maioria absoluta. Colocada essa matéria em votação, hoje nós temos a votação eletrônica, hoje qualquer cidadão pode acompanhar a votação online, né? E esse resultado dessa votação além de já estar à disposição de qualquer cidadão, no dia seguinte é colocado no Diário Oficial todas as matérias que foram votadas naquele dia. Mas eu quero te fazer um pedido. Antes de você já anunciar lá o resultado do dia seguinte, vamos voltar um pouquinho, porque tem ali um momento em que o presidente, ele anuncia. Então, por exemplo, está em discussão o item 1 da pauta, que é o projeto de lei de número tal, de autoria do deputado tal, e que recebeu parecer na comissão Y, por meio do deputado tal, parecer favorável, e que recebeu na outra comissão, do outro deputado, o parecer favorável. Então, esse anúncio do presidente, na ordem do dia, marca, então, o começo que permite que os deputados discutam o projeto, né? Aí o presidente diz, está em discussão, e aí, o que acontece ou pode acontecer nesse momento? É um momento que... Porque antes disso um pouquinho, todos os deputados já têm conhecimento da ordem do dia com todos os dados do processo que vai ser colocado na ordem do dia.
Então, ele já recebe com antecedência de 24 horas no mínimo, ele recebe as matérias que vão ser votadas, os pareceres da comissão, se teve parecer dentro da comissão, votos em separado. Então, ele tem todos esses dados, de um por uma das 5 matérias, vamos admitir, 5 matérias que vai ser votada naquele dia. Colocada aquela matéria ali, que o presidente já indica com todos os dados, o número do projeto, o autor, a ementa do projeto, quem foi o relator, qual foi a posição da decisão da comissão, porque na comissão votam 5 deputados, e nesse momento serão 24 eleitores ali para votar a matéria, né? Então ele dá o resultado da votação na comissão, se foi favorável por unanimidade, se foi favorável por maioria, tá vendo? Então, porque se a matéria recebeu parecer contrário por unanimidade na CCJ, nós já falamos no programa anterior, ele já foi para o arquivo. Mas se ele receber um parecer contrário por maioria, ainda há a possibilidade desse parecer ser discutido no plenário, onde os 24 deputados podem discordar dos 5 da Comissão de Constituição e Justiça e derrubar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Você voltou um pouquinho na primeira discussão, na primeira. Né? Então, ela já está em segunda, porque ela passou em primeira. Era uma matéria com parecer contrário, por maioria, na comissão, que o plenário derrubou lá na primeira discussão e que permitiu que ela estivesse agora no mérito. Por isso que ela está no mérito, porque ela já conseguiu passar da primeira para a segunda discussão. E todos os deputados têm em sua mesa todos os dados do projeto que está sendo votado. E, nesse momento, ele pode discutir a matéria. Geralmente, quem discute a matéria é o autor, ou o relator, ou ainda o revisor, que muitas vezes a matéria foi decidida por maioria, teve um voto contrário, um voto favorável, o outro contrário. Quem votou dessas duas formas pode ir à tribuna e tem 10 minutos regimentais para ele defender a sua tese. E o autor geralmente fala do seu projeto para sensibilizar os pares a votar com ele, para ele ver a matéria dele aprovada. Sobre essa discussão que o plenário, o nível da discussão, né, se ela vai ser muito intensa ou pouco intensa, ele retrata o grau de divergência que existe quanto aos termos do projeto. Mas sobre isso eu peço licença para a gente fazer uma breve suspensão do nosso programa, fazer um breve intervalo e voltamos já com a segunda parte desse nosso terceiro programa para abordar a etapa que antecede a segunda votação dos projetos de lei na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e até já. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso terceiro programa sobre a tramitação legislativa de processos na Assembleia de Mato Grosso do Sul. A gente fechou o bloco anterior comentando sobre o período de discussão de um projeto em plenário. E eu comentava aqui com meu querido amigo Portela sobre o debate que pode anteceder o período de votação. E aqui foi exposto que cada deputado pode pedir a palavra por até 10 minutos nesse momento. E o interesse em se manifestar nesse momento de 10 minutos, né, que cada deputado tem 10 minutos, ele é proporcional à importância do projeto e especialmente ao quão o projeto é polêmico. Porque muitas vezes o deputado ocupa esse espaço para fazer uma explicação a todos do contexto, enfim, com detalhes do que será votado, mas outras vezes isso é um campo de debates. E aí eu queria que o Portela falasse um pouco sobre isso, sobre os apartes, sobre a sucessão nas falas. Explique para nós isso, Portela. Perfeitamente. Geralmente uma matéria que teve parecer decidido por maioria, usam a tribuna para defender essa tese o relator e o revisor, que se teve um voto em contrário, ambos vão lá para defender a sua tese e convencer os demais
deputados do plenário a votarem com ele, né? Então, isso oportuniza que os demais deputados peçam a parte. Então, a parte é um período também de 2 minutos, se não me engano, de que no microfone de parte pode apartear o orador que está na tribuna, que é um dos, ou é o revisor, ou é o relator, ou até mesmo o autor. O autor vai para pedir o voto para a sua matéria, mas o revisor, o relator e o revisor vão defender o seu voto, porque se um votou favorável, o outro votou contrário, cada um tem seus motivos. Isso é que acalenta a discussão. Entendo. E nesse momento, é possível o oferecimento de emendas? Ainda é possível. O regimento permite que em plenário possa ser feita uma emenda. E o presidente que está presidindo pode conceder aceitar esse pedido de emenda e já convocar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que oralmente já designe um relator, ou mesmo avoque a relatoria e relate o assunto daquela emenda e submeta ao plenário ainda naquela sessão. Porque o prazo de emendas a ser colocado no projeto ordinariamente é regimental e são aqueles 3 dias, 3 sessões em que a matéria ficou na SAUGE aguardando essas manifestações. Não foi manifestado ali, justamente na hora da votação. Essa votação pode ser definida com relatórios e com votações da discussão oralmente. Mas interessante que nesse estágio da tramitação legislativa já não basta um deputado para oferecer emenda. Aí já são necessárias 8 assinaturas, né? Então já é um estágio mais avançado, lá bem próximo do texto ser convertido, ser aprovado naturalmente, ser convertido em lei. Então aí já são necessárias 8 assinaturas. Bom, aí com essas 8 assinaturas, o parecer oral na própria sessão ou ocasionalmente, o que não é muito desejável, mas o projeto pode voltar à CCJ só para apreciar a emenda. Então, curioso, né, que o regimento prevê que lá na etapa final, já quase ali antecedendo a votação, para logo a seguir vir a redação final e a remessa ao governador para a sanção ou veto, é possível que por 8 deputados o projeto volte um pouquinho na sua tramitação para que a CCJ delibere sobre os aspectos formais dessa emenda aí proposta. A gente sabe que isso é excepcional, mas certas vezes acontece. Bom, mas aí seguindo na discussão, deputado A usa a palavra por 10 minutos, o deputado B faz uma parte a essa fala, depois o deputado C pede a palavra por 10 minutos e aí o presidente vai fazer uma consulta ao plenário, né, ainda em discussão, e daí se o presidente percebe um silêncio, então aí ele está autorizado a passar para o momento da votação. Mas antes disso, né, é direito de todo deputado, como você já colocou no programa anterior, é direito de todo deputado formular um pedido de vista, né, até por 24 horas, então, que levaria para a sessão subsequente. Então, se, por exemplo, for uma sessão de quinta-feira, isso vai ser transferido para terça-feira. Mas se for uma sessão de terça-feira, passa para quarta, de quarta passa para quinta, e assim por diante. Mas então é possível evitar o momento de votação a partir de um pedido de vista. De votar no mesmo dia, né? Ele vai protelar no máximo 24 horas, ou, no caso desse que você acabou de explicar, numa sessão de quinta, passar para uma terça-feira. É protelar um pouco mais o resultado dessa discussão. Mas o regimento já policia com essa dinâmica de ter que ter 8 assinaturas num projeto, na hora de votar a matéria já fica mais... Porque colocar uma emenda fora do prazo de pauta já significa que há um consenso na votação, na discussão da matéria, por isso ser um pouco difícil acontecer essa situação. Bom, e aí então, havendo um silêncio em relação ao interesse dos demais deputados em discutir, aí o presidente vai dizer, o projeto está em votação após o sinal sonoro. Encerrada a discussão, ele coloca em votação. Pede para
recompor o quórum de votação, os deputados se habilitam e põem em votação. Essa recomposição de quórum, vamos rememorar um pouquinho, a gente falou sobre ela no programa anterior, mas ela costuma acontecer ali na transição do grande expediente para a ordem do dia, né? Em momento em que o presidente conclama todos os presentes a novamente registrarem a sua presença no ponto eletrônico. Então aí o presidente chama na sequência os projetos todos, essas votações costumam, nesse momento da ordem do dia, não ser muito longo, pelo menos assim nessa sessão de 2019 tem sido muito longo esse período, mas eles votam a partir do sinal sonoro. E aí é interessante, o painel é bem dinâmico, bonito de se ver, né? É rápido. Rápido. E a votação é secreta ou é aberta? Aberta. Já há algum tempo já acabou a votação secreta aqui na Assembleia Legislativa. Então é possível ver no painel eletrônico, ao lado do nome de cada deputado, o S, né, de sim, que fica em verde, ou o N de não, que significa um voto contrário ao parecer. Se a gente tiver dois pareceres contrários, um antagônico em relação entre si, como que o presidente vai se comportar para conduzir essa votação? Nesse caso, o deputado vota, o presidente coloca em votação separadamente os pareceres. Vota na comissão que votou favorável, vota na comissão que votou contrário. E depois o resultado da votação, o plenário decidirá. Bem interessante essa hipótese, né? Porque imagina, uma comissão vota pela aprovação do projeto. O plenário tem de votar pela aprovação desse parecer. O mesmo projeto, se outra comissão foi pela não aprovação do projeto, o plenário tem de rejeitar esse parecer. O que é contrário ao senso significa aprovar o projeto. E aí, então, depois ele está apto à etapa subsequente. E aí, para a gente acabar, então vamos imaginar que o projeto foi aprovado, né, numa votação única que englobou todos os pareceres, ou nessa votação fragmentada, ora um parecer, ora outro, mas todos dizendo respeito ao mesmo projeto. O que acontece? Já vem o autógrafo, às vezes que precisa de uma etapa subsequente, como se dá essa dinâmica? Um pequeno detalhe é que se no decorrer de todas essas discussões, em alguma comissão, foi oferecida uma emenda, essa emenda voltou, a CCJ foi aprovada, se ele recebeu a emenda em qualquer estágio, ela voltará a mais uma discussão de redação final. Só essa redação final é que, aprovada todas as emendas, aceitas todas as emendas, a Comissão de Constituição e Justiça faz essa redação final, que é o autógrafo que vai ao governo para a sua sanção. Então, é a matéria aprovada no Poder Legislativo, onde o Poder Executivo tem os 15 dias úteis para sancionar, ou para vetar, ou ainda para silenciar. Que se o governador não quiser sancionar e nem vetar essa matéria, e passar desse período de 15 dias úteis, o presidente da Assembleia a promulga. Então, quer dizer que certas vezes, quando o projeto sofreu alguma emenda, ele tem uma terceira votação em plenário. A primeira votação foi lá na CCJ, depois a primeira em plenário com os 24, depois nas comissões temáticas, depois pela segunda vez em plenário, depois uma terceira vez com a chamada redação final. Então, aí essa votação de redação final seria tão somente para uma conferência final de todos os deputados, se aquilo que foi ali consolidado pela nossa secretaria reflete o que foi deliberado, para que o projeto não vá, mediante esse autógrafo, ao governo do Estado, ao governador, com um equívoco, com um texto diferente daquele que foi votado. Né? Então, é um período de uma conferência final. Isso no caso de ter recebido emendas, né? Porque se a matéria passou sem emendas, ela vai ao expediente. A expressão que o presidente usa ali é aprovado ao expediente. Significa que já vai para fazer o autógrafo e encaminhar ao governo. E o regimento nosso estabelece o prazo de 3 dias, né, para o presidente da Assembleia fazer essa remessa do chamado autógrafo ao
ao governador. Um ponto que eu acho que talvez precise ficar um pouco claro ainda para o nosso telespectador é que agora que a gente já está chegando no final e a gente viu que temos uma votação, uma segunda votação e certas vezes a terceira, que seria da redação final, uma mesma sessão, ela pode ter alguns projetos em primeira discussão, outros em segunda discussão e outros ainda em redação final. Perfeitamente. Né? É curioso isso. E o presidente faz esse alerta, esse anúncio em que momento? O regimento já define a ordem de colocação das matérias em discussão. Então, tem uma prioridade quando a matéria tem essa exigência, matérias em primeira discussão, matérias em redação final, matérias em segunda discussão, em primeira discussão. Tem uma ordem já pré-estabelecida no regimento. Nós só temos que seguir essa ordem, não tem muito segredo isso aí. Bom, então, Portela, estamos chegando no final desse nosso terceiro programa. Eu queria suas palavras finais para depois a gente poder encerrar. Só agradecer a oportunidade e a minha satisfação de estar aqui é de poder contribuir com alguma coisa, se é que nós podemos contribuir com isso, porque eu acho que o Poder Legislativo está de portas abertas, a divulgação de todo o trabalho aqui está sendo tão exposto de uma maneira tão fácil para qualquer cidadão acompanhar, que eu acho que esse programa aqui está enriquecendo os detalhes, os pormenores de uma sessão como nós estamos conseguindo fazer agora aqui. Bom, eu quero te agradecer por esses 3 encontros que tivemos, parabenizá-lo pela forma tão clara que expôs aqui um pouco dessa sua experiência de tantos anos aqui, servindo tão bem a casa, né, trabalhando com tanto esmero, com tanta competência. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela contribuição por esses programas onde transmitiu aos nossos telespectadores, aos sul-mato-grossenses, um pouco da tramitação da casa. Eu quero agora então agradecer a vocês todos por mais essa audiência e convidá-los para o nosso próximo programa, Ponto de Vista, onde trataremos de um outro assunto direto que diz respeito ao dia a dia da Assembleia de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.